Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025, para trabalhar a segunda parte da reflexão que eu estou fazendo sobre a temática dos idosos, do envelhecer. Eu dei como título geral da reflexão: Onde está o teu irmão? O desafio do cuidado com os idosos. E eu estou tendo como base da reflexão uma entrevista que eu dei ao Instituto Humanitas da Unicinos, foi publicado no IHU, com esse título. Nessa segunda parte, nós vamos dar continuidade à nossa primeira reflexão. Digo a vocês que tenho uma severa preocupação com a nossa realidade brasileira, sobretudo diante de dificuldades precisas que observo com a forma rotineira de lidar aqui em nosso país com as doenças e a precariedade dos serviços de saúde. E a gente vê a situação que se agrava com a crise dos diversos hospitais, a crise nos planos de saúde, a preocupação com respeito ao futuro, é de fato muito séria. A sorte é que temos o Sistema Único de Saúde, que talvez seja uma das coisas mais preciosas para garantir um futuro menos sombrio, mas também o SUS está sempre sendo ameaçado sob o peso de muitas críticas. Preocupa-me o gasto com a saúde, o preço impossível de medicamentos para certas doenças e as resistências dos planos de saúde para cobrir os gastos com certos medicamentos ou procedimentos. Tudo tem que ser, infelizmente, judicializado. E no horizonte do envelhecer, a ameaça dura de uma morte sofrida, de uma morte doída que poderia muito bem ser evitada, ou de uma morte que poderia encontrar condições mais adequadas, né, de realização. Tomo com base aqui a reflexão da doutora Ana Cláudia Quintana, né, que no Brasil é uma das grandes especialistas em cuidados paliativos. E ela divulgou uma pesquisa, ou se baseou numa pesquisa, onde o Brasil ficou em terceiro lugar como o pior país do mundo para se morrer. O acesso dos idosos aos cuidados paliativos, quando diante de situações delicadas de saúde, é ainda irrisório. Enquanto os Estados Unidos possuem 4.000 serviços nessa linha, o Brasil conta apenas com cerca de 180. Apenas 0,3% da população brasileira tem acesso aos cuidados paliativos. Para os que vivem uma situação derradeira e que têm condições financeiras ou conseguem apoio, fazem sua travessia com recurso
da distanásia, ou seja, o prolongamento da sua vida ou de sua dor através de intervenção diagnóstica que utiliza recursos indefinidos para manter a pessoa viva. Na verdade, o que a distanásia promove é o prolongamento ou aprofundamento da experiência do sofrimento. É, em geral, a distanásia, o recurso defendido por grande parte dos médicos, assim como dos familiares dos doentes. Os familiares querem que os médicos utilizem todos os recursos disponíveis para manter vivo alguém, ainda que com prejuízo da qualidade de vida do paciente. Mas mesmo a distanásia é privilégio de uma minoria. Na prática, a maioria da população brasileira morre mesmo em razão da mistanásia, ou seja, a total ausência de cuidados. Nos últimos anos, começa a ocorrer no país um movimento importante em defesa da dignidade do morrer, do respeito pelo tempo da morte. São profissionais que defendem de forma firme, de forma competente, o direito das pessoas viverem o tempo da sua maior fragilidade com dignidade. Trata-se da defesa da ortotanásia, ou seja, o respeito pelo tempo da morte. A situação dos idosos vem ainda mais prejudicada em razão dos casos de demência, quando os indivíduos se veem desconectados da realidade. Como diz Ana Cláudia Quintana, aqui cito, a demência é o nome que se dá a uma síndrome causada por várias doenças de curso lento e progressivo que comprometem a memória, o pensamento, o raciocínio, a orientação, a compreensão, a capacidade de aprendizagem, a linguagem, o julgamento, o comportamento e a capacidade de executar as atividades cotidianas. O traço da demência já começa a ocorrer antes mesmo de 65 anos de idade, entre 2 a 10% das pessoas idosas, antes mesmo de 65 anos. Estatísticas confiáveis indicam a probabilidade de que em meados de 2050 teremos 131,5 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de Alzheimer, uma doença que não tem cura e que constitui o maior valor de risco para os idosos. Como diz Ana, se você quiser chegar aos 90 anos, saiba que a probabilidade de desenvolver a doença é como jogar par ou ímpar. Estamos todos envolvidos no desafio de lidar com o envelhecimento. Em sua obra A Solidão dos Moribundos, Norbert Elias abre a reflexão dizendo que todos teremos que lidar com o fato de que as pessoas que estão no circuito do nosso amor um dia vão morrer. E não é fácil para ninguém
identificar-se com esse dado da finitude. É o que eu tenho falado com muitos amigos, né, nesses tempos, e que depois que eu completei 70 anos vai ficando mais evidente, né? É a nossa dificuldade de lidar com esse traço da finitude ou da impermanência, né? De que não vamos permanecer para sempre, que não seremos sempre fortes, né? Que os traços de fragilidade vão pintando com cada vez mais intensidade na nossa vida. E dentre os diversos problemas da nossa época, um dos mais gerais, diz Norbert Elias, tem a ver com a nossa dificuldade de dar aos moribundos a ajuda e a afeição de que mais do que nunca precisam quando se despedem dos outros homens. O que a gente percebe é que o envelhecimento é acompanhado, em muitos casos, por sofrimento, solidão, depressão, até mesmo casos de suicídio. Como lidar com essa realidade? Sem dúvida, a velhice é um tempo onde muitos experimentam solidão e sofrimento. Não é um tempo fácil para ninguém. Nós comentamos no encontro passado os filmes do Ozu, cineasta japonês que trata dessa solidão dos velhos, né? Os clássicos filmes de 1951, 1953, desse fantástico diretor que inspirou Wim Wenders. E por que é difícil a velhice? Porque é o tempo que a pessoa experimenta um momento diverso na vida, muitas vezes marcado pelo distanciamento dos filhos, que vão firmar suas vidas em outros parâmetros e que não têm tempo para lidar com as questões dos pais. É o momento em que começam a surgir as marcas da contingência e dos limites. É quando os caminhos do cuidado e da atenção se tornam fundamentais e necessários. Há, portanto, que buscar caminhos novidadeiros para lidar com o momento particular vivido pelos idosos e momento particular para estar atentos, para detectar os traços de depressão que podem envolver os que passam por essa realidade. Nos trabalhos de Ana Cláudia Quintana, ela adverte que a taxa de suicídio entre os idosos no Brasil é superior à taxa verificada entre a população geral, com uma média de 7,8 casos a cada 100 mil habitantes. Isso é sério. E é uma taxa que se eleva ainda mais entre aqueles que passaram dos 80 anos. Há, portanto, que criar mecanismos de amparo, de atenção, de generosidade para os que chegam a tal idade, bem como garantir espaços especiais para o seu entretenimento. É plenamente possível alcançar uma bela velhice, que pode ocorrer quando a velhice vem inserida com sentido num projeto de vida.
E é o que tem falado muito a antropóloga Miriam Goldenberg, que escreveu um livro específico sobre essa bela velhice. O bom envelhecimento requer a manutenção de um estado particular de espiritualidade e de salvaguarda do ânimo. Uma das condições necessárias para uma velhice saudável é manter sempre aceso o bom humor e evitar que os percalços da vida prejudiquem o traço da alegria. Como é importante manter o humor e a alegria, né? O tempo do envelhecimento não pode ser reduzido ao índice de danos que o acompanha. É possível reconhecer que o tempo do envelhecimento não é só um tempo de perdas, é também um tempo de ganhos, como tratou tão bem Lia Luft no seu livro Perdas e Ganhos. Mesmo diante de perdas fundamentais, como a de um grande amor, é possível encontrar caminhos de ressurgência. Aprender a perder a pessoa amada é, afinal, aprender a ganhar-se a si mesmo. E ganhar de outra forma, realmente assumindo todo o bem que ela representava e guardar no mais recôndito do tesouro da memória essa presença que passou, mas que fica conosco. Como diz Lia Luft, a morte é a grande personagem, o olho que nos contempla sem dormir, mas pode nos revelar muitos segredos. O maior deles há de ser a morte torna a vida tão importante. Porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho, o amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos hoje. Devíamos tentar ser felizes hoje. Somos mais que o corpo e a ansiedade. Somos mistério. Bonita essa frase, diria Luft. E se somos mistério, somos maiores do que pensamos ser, maiores que os nossos medos. Então, essa nova mentalidade com relação aos idosos depende de transformações no âmbito da cultura, no âmbito da espiritualidade, da política social, sem dúvida. Uma nova mentalidade com respeito aos idosos exige muitas transformações que envolvem todos esses aspectos. Penso que, sobretudo, há que romper com essa visão negativa do etarismo ou do idadismo e dar um passo adiante no devido respeito para com os idosos que são portadores da nossa memória e merecem ser reconhecidos em sua dignidade. Quebrar essa atmosfera de mercado onde o velho é simplesmente descartado. Há que provocar toda uma nova reflexão sobre o tema que envolva um diálogo multidisciplinar. E eu venho falando sempre que o Papa Francisco, nos últimos tempos da sua vida, foi dedicando um espaço importante em sua reflexão sobre o envelhecimento e que vale a pena a gente retomar, né, com bastante cuidado, né? Provocar, então, uma reflexão que envolva um diálogo multidisciplinar. Há que encontrar canais plausíveis e justos para o devido cuidado e atenção com a saúde dos idosos,
com atendimento e procedimentos adequados para o seu equilíbrio corporal e psíquico. A gente vê como o tema é complexo. Já dediquei 2 programas a ele e quero voltar a ele na próxima semana, tratando um pouco, ou começando a minha abordagem falando um pouco da questão das casas de repouso do Brasil, dos asilos, uma situação que cresce de busca de casas de repouso para os idosos em famílias que os filhos, muito ocupados com seus trabalhos, não têm condições de cuidar dos seus queridos. Isso fica para a semana que vem. Agradeço a todas e todos que estão me ouvindo ou que vão ouvir depois, né? Pela atenção, pela escuta, pelo cuidado. Um abraço especial também ao Felipe Albani, que cuida de toda a parte técnica. Me despeço de vocês, uma excelente semana, paz e bem.